Pois bem, cá estamos novamente para tratar de mais um assunto polêmico. Por isso, use a lógica, mas principalmente raciocine mais uma vez junto comigo. Veja bem, eu não estou aqui para analisar a sua fé, muito menos para seguir diretrizes impostas por doutrinas de homem. Eu estou aqui unicamente para analisar o que está registrado no texto. Por isso, me acompanhe justamente através da leitura do Evangelho de João, no capítulo 14 e no versículo 20, aonde disse Cristo: "E naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós." Foi Cristo que fez essa afirmação, que ele está em nós e que nós estamos nele. Agora veja, para sua surpresa, o que Cristo acrescenta no Evangelho de João, no capítulo 10 e no versículo 30. Disse ele: "Eu e o meu Pai somos um." Espera aí, pode parar por aqui. Cristo afirmou que ele e Deus são um só, mas ele afirmou que quem é um só somos nós e ele. Ele afirmou naquele dia, talvez hoje você não entenda, mas naquele dia entendereis que eu estou em vós e vós em mim. Isso significa que o homem e Cristo são um só. E disse Cristo que quem é um só é ele e Deus. Então, quem exatamente são os seres humanos? Pense, raciocine. Por acaso, a palavra não está afirmando que nós somos o próprio Deus? Pois foi o Verbo que se fez carne, toda a carne é Deus em manifestação. Quando o Verbo se fez carne, ele perdeu a auto-identidade espiritual através do corpo. Por isso você não é capaz de entender este mistério. Por isso disse Cristo: naquele dia, hoje você não entende, mas naquele dia entendereis que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três, são um só. Talvez você não tenha compreendido o texto. Vou repetir. E naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai. A pergunta que se levanta é: aonde exatamente está o Pai? Vamos ver? Livro de 1 João, capítulo 5, versículo 7. Está escrito: pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E os três são um só. E disse Cristo, meu amigo, eu vou abrir os seus olhos para você entender este mistério de uma vez por todas. Disse Cristo, repita, Evangelho de João, capítulo 14, versículos 20. Naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Isso significa que nós três estamos exatamente no céu. O Pai, Cristo e o homem. Naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai, e vocês estão lá junto comigo, e eu estou com vocês lá. Isso significa que o homem e Deus são um só. Nós fizemos parte da Trindade, corpo, alma e espírito. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três são um só. Não há como separar Deus do homem ou o homem de Deus, pois ambos são um só. Foi o Verbo que se fez carne. Está escrito no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44 a 47. Se há corpo natural, também há corpo espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem é o Senhor dos céus. Tanto o primeiro quanto o segundo são um só. O que pega aqui é que o Verbo se fez carne. Foi a palavra quem encarnou. E quando isto ocorreu, você perdeu a sua auto-identidade. Você esqueceu-se de si mesmo para poder entrar no mundo. Neste caso, podemos entender perfeitamente. Porque há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois ao mesmo tempo que você está aqui na terra, você também está nos céus. Humanamente falando, você está aqui na terra. Espiritualmente falando, você nunca saiu dos céus. Pois mais uma vez foi Cristo que afirmou que naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai. O Pai está nos céus. E vocês estão junto comigo nos céus. E eu estou junto com vocês na eternidade. Pois se há corpo natural aqui na terra, também há corpo espiritual nos céus. Este corpo espiritual é o segundo homem, que é o Senhor dos céus. Aqui você se tornou o Senhor da terra, pois foi o Verbo que se fez carne. Você não é capaz de aceitar essa verdade, meu amigo? Veja bem. A história do diabo se opondo a Deus é a nossa história. Esta dualidade que se segue. Corpo e espírito, carne e espírito. O espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito, mas foi o espírito que se fez carne. No livro de Salmos, capítulo 104, versículos 29 e 30, está escrito: envias o teu espírito, então a carne é criada. A carne é a manifestação do Espírito de Deus, que se tornou o Verbo, a palavra, aqui na terra, meu amigo.
Você é o Verbo que estava com Deus e se fez carne, pois três são os que dão testemunho no céu: o Pai, a palavra que é o Verbo e o Espírito Santo. O único que encarnou foi a palavra. Mas como a palavra é a mentalidade da carne que milita contra o Espírito, por isso a dualidade, por isso você não se recorda do lugar de onde você primeiro saiu. Quando a sua consciência, que é a palavra, se revestiu de carne, você perdeu a sua identidade divina. Você se separou e a separação foi o começo da morte. A morte é o esquecimento de si mesmo. Ao entrar no mundo, você esqueceu-se de si mesmo. Você esqueceu do seu verdadeiro corpo espiritual que está na eternidade. Sim, no livro de Isaías, capítulo 14, versículo 12, está escrito: como caíste do céu, ó estrela da manhã. Você é a estrela da manhã, você é a luz do mundo, que caiu, que desceu, que se revestiu de carne. Conforme consta no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 14 e 16, vós sois a luz do mundo. Você é a estrela da manhã, que é o próprio Cristo, meu amigo. Conforme consta no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 16, eu sou a raiz e o descendente de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E está escrito: vós sois a luz do mundo. Você é a estrela que caiu. Sim, pois foi o Verbo. Envias o teu Espírito. Enviou para onde? Aqui para baixo. Você desceu, você caiu. Por isso esqueceu-se de si mesmo. Até porque no Evangelho de João, capítulo 17, versículos 17 e 18, está escrito: a tua palavra é a verdade. A palavra, que é o Verbo, que se fez carne, é a verdade. Como me enviastes ao mundo? A estrela da manhã, a luz do mundo. Você é a luz do mundo, que foi enviado. A tua palavra é a verdade. O que é que está nos céus? É a palavra. Onde é que está os céus? Disse Jesus: não vem o reino dos céus com visível aparência. O reino dos céus está aqui dentro de vós. Você é o templo do Espírito Santo, o templo de Deus, que é o Verbo. O que está aqui na sua consciência é a palavra, que é o Verbo. É a palavra que encarnou. É a palavra que está aqui. Você está pensando, isto é o Verbo, isto é a palavra. Livro de Romanos, capítulo 10, versículos 6 e 8, disse Paulo: mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer Cristo do alto. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca, aqui na tua consciência. Está vendo? Cristo está aqui, ele encarnou, você é a encarnação do Verbo. Cristo é a palavra, não há como separar a palavra do homem, pois o homem é o templo de Deus, o homem é o próprio Deus, conforme consta no livro de Atos, capítulo 17, versículos 27 e 28, para que buscassem ao Senhor. Se porventura, tateando, pudesse achar, ainda que Deus não está longe de cada um de nós, pois em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Nós vivemos, nos movemos e existimos através deste corpo. Quem vive e se move através do corpo é a sua consciência, que é a palavra, que é o Verbo, que se fez carne. Está vendo, meu amigo? Você é justamente o Verbo. Há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Mas foi apenas o Verbo que encarnou. E o Verbo é a sua consciência, que esqueceu-se de si mesmo. Esqueceu-se de si mesmo na eternidade. Até porque Cristo desceu até a mansão dos mortos. Este corpo não possui vida em si mesmo. Livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 27, vós sois o corpo de Cristo. Cristo desceu até este mundo, que é a palavra, que é o Verbo. Cristo desceu ao mundo dos mortos. Aqui está a mansão dos mortos, a casa de Deus, o templo de Deus. Deus, por assim dizer, está morto. A palavra esqueceu-se de si mesmo. O esquecimento de Deus através do corpo é a morte. Você se encontra morto espiritualmente. Você não se recorda da sua verdadeira identidade. Pois quando o Verbo se fez carne, ele esqueceu-se de si mesmo. Você não ficou convencido? Veja bem. A dualidade começou quando o Verbo encarnou. No céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, os três eram um só. Mas quando a palavra, que é o Verbo, encarnou, começou então a dualidade. Você esqueceu-se de si mesmo. Esse esquecimento foi o começo da morte, meu amigo. Livro de Efésios, capítulo 4, versículo 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu. Quem foi que desceu?
A palavra que é o verbo. Então, isso significa que a palavra não volta vazia. Sim, ela irá retornar para se tornar novamente um com o todo. A palavra que é você, que é a sua consciência, irá retornar à fonte. Mais cedo ou mais tarde, você irá entender, disse Cristo, que eu sempre estive em vocês e que vocês sempre estiveram comigo na eternidade. Pois o homem e Cristo são um só. O que se separa é o esquecimento de si mesmo, que é a consciência da carne, que está militando contra o espírito. Você não aceita esta verdade? Então, para te ajudar a entender melhor este assunto, vamos para a leitura do livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 16, onde está escrito: Eu sou a raiz, o descendente de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Agora veja, esta luz, essa estrela da manhã, meu amigo, ela estava debilitando as nações. Até porque está escrito no livro de Isaías, capítulo 14, versículo 12: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fostes cortado por terra, tu que debilitava as nações. Espera aí. Cristo estava debilitando as nações. Esta não é a história do diabo? Não, esta é a história da dualidade que se segue. Pois quando o verbo se fez carne é que começou a dualidade. Quem estava debilitando as nações era sim a palavra que é Cristo, pois está escrito no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 6 e 7. A letra mata. A palavra, que é Cristo, que é o verbo, que é Deus, ela mata. Com letras sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe a morte. A morte entrou no mundo justamente através do verbo. Era a palavra que estava debilitando as nações, que é a estrela da manhã, que é a luz do mundo. Até porque no livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39, está escrito: Eu somente, e nenhum Deus há além de mim. Sou eu quem mato e faço viver. E para piorar a situação, no livro de Sofonias, capítulo 3, versículo 8, está escrito: Por isso esperem por mim, declara o Senhor, pelo dia em que eu me levantar para o despojo. Decidi eu ajuntar as nações, reunir os reinos para derramar a minha ira sobre eles. O mundo inteiro será consumido pelo fogo do meu zelo. Está escrito que Deus iria juntar as nações para destruí-los. E está escrito, repito, no livro de Isaías, capítulo 14, versículo 12: Como caíste do céu, a estrela da manhã, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Quem debilita as nações é a palavra que é o verbo, que é Cristo, que é Deus, que é exatamente você. Pois são seres humanos que trazem destruição sobre esta face da terra, trazendo guerras, contendas, inimizades, assassinatos. Tudo isso é proveniente da mentalidade da carne, que é a palavra que é o verbo. Pois quando o verbo se fez carne, começou a dualidade, meu amigo. Por isso que no livro de Isaías, capítulo 45, versículo 7, está escrito: Eu, o Senhor, é quem forma a luz e também crio as trevas. Sou eu que faço a paz e sou eu que faço o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas através de vocês. Pois este é o corpo de Deus. E aqui está o verbo, que é a palavra, que é a sua consciência, a mentalidade da carne, que está causando esta divisão. Sim, meu amigo, a dualidade é proveniente da carne, mas a carne é justamente a expressão do verbo, pois nós somos exatamente o verbo em manifestação, pois este é o corpo de Deus. Nós vivemos, nos movemos e existimos através de Deus. Quem vive, se move e existe através do corpo é a palavra, que é a sua consciência, que é a mentalidade da carne. No céu você é santo, aqui na terra você se tornou o diabo, por assim dizer. Você precisa refletir extremamente sobre este assunto, pois o próprio Cristo é quem fez esta afirmação. Eu não estou analisando a sua fé. Espero que você não me analise também, não a minha fé. Analise o texto, como eu tenho feito, do princípio ao fim. Apenas o texto. Não diretrizes impostas por doutrinas de religiões, mas o que o texto afirma. É com ele que eu irei ficar, do princípio ao fim.